Então vamos lá, pessoal. Eu tive um probleminha com o vídeo aqui, mas a gente já está de volta. Como eu havia dito, né, eu estava gravando, aí o vídeo não estava gravando, mas eu continuei explicando. Então vamos lá. Como eu havia dito, né, a gente estava na seção S3. E aí a gente tinha pegado a esquerda. Só relembrando, a esquerda, ó, olhando daqui, a seção S3 está aqui. A esquerda está para cá, né? Ó, para cá. Por que eu peguei a esquerda? Porque é o que está mais fácil, né? Ter menos forças. Porque se eu for pegar a direita, eu teria que considerar isso aqui tudo. Então vamos lá. Considerando a esquerda. Se a esquerda, eu já coloquei a convençãozinha de sinais aqui, ó, que a gente tem que sempre que lembrar. Que é para cima, se você estiver olhando pela esquerda, né? Para cima, positivo. Nesse sentido é positivo. Se você estiver olhando pela direita, assim é positivo. Ótimo. Ok? Aí, vamos lá. Então, só para relembrar, né? A esquerda, assim, positivo. A direita, assim, positivo. Aí eu coloquei a força VD aqui, a reação VD. De onde o observador está olhando. A distância, a orientação aqui, né? Que está a distância, que sempre tem que colocar. Então, vamos lá. O momento em S3 é igual. O momento em S3. Quais forças que estão agindo? É só uma, né? Se é só uma, você vai colocar o dedo aqui na seção e vai tentar dar um giro nela, ó. Como se eu estivesse empurrando ela assim. Se eu tô tentando empurrar ela desse jeito, ela vai ser positiva ou negativa? Ó, se está no mesmo sentido daqui do positivo, então vai ser positivo, né? Então vai ficar mais 17,5 vezes x3. E aí vai ser o intervalo que a gente tem que colocar, que é a distância, né? Porque daqui até aqui são 2 metros. Então essa equação vai valer para esses 2 metros. Então vamos lá. Deixa eu só arrumar aqui. Aí, ótimo. Então vai ficar 0 menor ou igual a x3 menor ou igual a 2 metros. O VS3, que é o esforço cortante, como é que a gente vai fazer? A gente vai olhar no mesmo esquema. Vai ficar assim, ó. Vocês têm duas maneiras de fazer, né? Ou vocês olham na seção, desse jeito aqui, ou vocês podem apenas derivar essa equação e já vai dar o resultado. Lembrando que, se vocês pegarem alguma seção à direita, na hora que vocês derivarem aqui, vocês têm que trocar o sinal. Sempre lembrar disso. Nesse caso aqui, ó, vamos como tá a equação muito tá facinho, vamos fazer dos dois métodos, né? Então vamos lá. Derivando aqui o 17,5x3 vai ficar mais 17,5, só 17,5, né? Eu vou colocar quilonewton porque é a unidade que a gente está usando. O intervalo é o mesmo esquema, é de 0 a 2 metros. Pronto, a gente encontrou. Aí, como não tem o esforço normal, né, por não ter nenhuma força na horizontal, a gente já determinou a equação. Agora vamos passar para seção S2. Aí que eu coloquei aqui à direita, né? Vamos ver por que eu coloquei à direita. Ó, a seção S2, a barra que a gente vai estar olhando é essa. A seção S2 é essa. Aí vocês têm que olhar assim. Por onde fica mais fácil eu olhar? Olhando nessa região aqui que tem um monte de força, um monte de barra, ou olhando nessa daqui que tem apenas um esforço e já está na mesma barra. Eu acho que é nessa daqui, né? Que no caso é a direita. Ó, vocês olharem, a esquerda, a direita. Então, a direita, S2, a direita. Então eu fui lá e descrevi ela aqui novamente, né? S2, seção S2, coloquei o VC aqui, ó. Coloquei o valor dele, o ponto, tal. Coloquei o carregamento que tem nesta barra.
E aí eu coloquei aqui, ó, coloquei o Q1. E aí esse carregamento ele tem uma força resultante, né? Porque a gente não vai trabalhar com carregamento em si, vai trabalhar com a força resultante dele. Então vamos chamar aqui força resultante de S2. Quanto que ela vale? Vamos olhar agora. E lembrando que, ó, eu coloquei aqui a reação VC igual a 35 kN, e vocês têm que colocar o sentido da distância, ó. Vocês estão vendo que está caminhando nesse sentido, né? Porque eu peguei a direita. Então, ó, tá caminhando no sentido da seção. Ó, sempre para cá. Tem que colocar a setinha para indicar. Se tivesse à esquerda, ó, a setinha está em direção à seção. Então, nesse sentido, ó, mudou o sentido. Sempre tem que colocar, que senão dá problema às vezes. E aí eu vou explicar aqui como é que a gente vai encontrar a força resultante em S2. Ó, a força resultante em S2 é igual. Eu não expliquei que a força resultante a gente encontra pela área. No caso aqui é um retângulo, né? Então a gente vai fazer base vezes altura. Quem é a base? A base, ó, vocês podem olhar que é x2, ó, daqui até aqui é x2. Então vocês vêm aqui, ó, e chama de x2 vezes a altura. Quem é a altura? É o Q1. O Q1 não é 20 kN por metro? Então vocês vêm aqui e colocam 20. Então, força resultante S2 é igual 20 vezes x2 dá 20x2. Pronto. Vocês acabaram de encontrar a força resultante. 20x2. Essa é a força. Aí vocês podem... Ah, eu esqueci de falar, né? Sempre colocar o observador, ó, que ele está olhando nessa direção. E eu chamo de A, né? Para dizer o observador A, o observador B, o observador C e tal. E aí, outra coisa que vocês têm que ficar bastante atentos é... Sempre que tiver carregamento, você já vem e coloca essa distância aqui do x2 normal. E já coloca uma embaixo aqui, ó. Poderia ter sido embaixo aqui e colocado o A mais para baixo, não teria problema. Mas como eu já deixei assim, não tem problema também não. Vocês vêm aqui e coloca a distância da força resultante até a seção. Ó, se vocês pegarem, vocês lembram que a força resultante de do carregamento, quando é um retângulo, está no meio, né? Se o total é x2, a força resultante vai estar em x2 sobre 2, né? Como se aqui fosse 1 metro, a força resultante estaria a meio metro, né? É o mesmo esquema. Então, ó, a distância é do ponto de aplicação da força resultante até a seção. E colocar o sentido que você está caminhando, né? Coloca aqui x2 sobre 2, que fica tudo em função de x2. Agora vocês vão entender o porquê. Então vamos lá. Continuando aqui, ó. Deixa eu só dobrar a folha aqui. Sempre dobra assim para ficar mais organizado. Ótimo. Então, a partir daqui é que a gente vai encontrar as equações dos nossos momentos fletores. Então vai ser, ó, momento em S2 é igual ao quê? Quais forças estão agindo aqui? Tem essa força e essa força, né? Porque o carregamento a gente juntou ele nessa força apenas. Então é como se ele não existisse por enquanto. Você vai colocar o dedo na seção aqui e vai tentar girar. Lembrando que você está olhando à direita agora, né? À direita, ó, a convenção de sinais. Nesse sentido é positivo. Então vamos lá. Ó, o VC está fazendo esse sentido. É positivo ou negativo? Positivo, né? Porque está no mesmo sentido lá. Então vai ser VC vezes o momento, não é a força, vezes a distância. A distância você não tem que dar do VC até S2, não é x2? Então, ó, vezes x2. Beleza? Só que ainda não terminou, né? Porque tem o VC e tem a força resultante S2.
Então vocês vão colocar o dedo aqui de novo e agora vamos analisar a força resultante S2, ó. Olha o sentido que ela está fazendo. Olha o sentido que ela está fazendo. Ela está fazendo esse sentido aqui, ó. Sendo que a direita, ó, tá no sentido contrário, né, do positivo. Se é sentido contrário, então é negativo. Então vai ficar menos força resultante S2 vezes quem? Por isso que eu falei para vocês fazerem essa cotazinha, ó. Porque aí é x2 sobre 2. Se fosse x3 aqui, aqui seria x3 sobre 2. Mas como aqui é x2, então aqui é x2 sobre 2. x2 sobre 2. E aí agora vamos começar a substituir. Vai ficar ms2 é igual. Quem é VC? É 35, né? Então, 35x2 menos. Quem é a força resultante S2 que a gente tinha calculado agora? 20x2, né? 20x2 vezes x2, opa, vezes x2 sobre 2. Momento em S2 é igual 35x2 menos, aqui ó, essa multiplicaçãozinha já vamos fazer ela logo de cara. x2 vezes x2 é x2 ao quadrado. Vai ficar 20 em cima, 2 embaixo. 20 dividido por 2 dá 10. Então vai ficar menos 10 x2 ao quadrado, né? Então a equação da gente aqui do momento fletor é essa, 35x2 menos 10x2 ao quadrado. E aí, ó, vocês vão colocar o tamanho da barra, né, que ela está agindo. E aí a gente vem aqui, olha o tamanho da barra, ó. Você está olhando essa barra aqui, né? Então ela vai estar agindo daqui até aqui, que é no caso a cota de 3,5 metros. 3,5 metros. Ótimo. Aí agora vamos fazer o esforço cortante em S2. Aí agora tem um pequeno probleminha aqui. Vocês lembram que eu tinha dito que toda vez que vocês forem derivar o MS2 à direita tem que mudar o sinal, né? Então não vamos esquecer, né? Então vai ficar menos, eu sempre faço assim, coloco parênteses, aí derivo tudo aqui dentro. 35x2, a derivada é quanto? É apenas 35 menos 10x2 ao quadrado, ó, 2 vezes 10 dá 20. 20x2 é 35x2, 2 vezes 10, 20x2. Pronto. Vocês acabaram de encontrar o esforço cortante. Aí vamos só arrumar aqui para ficar melhor, né? VS2 é igual a menos 35, menos com menos dá mais 20x2. Pronto. Menos 35 mais 20x2. Aí fica 0 menor ou igual a x2 menor ou igual a 3,5 metros. Ok? Então a gente acabou de encontrar as duas equações, essa e essa. Aí, como eu já havia dito, né, vou até colocar aqui NS2 é igual a vazio, não tem. Vou até colocar nessa daqui também, NS3 é igual a vazio, porque não tem, né? Ótimo, ótimo. Agora vamos para a seção, a única que está faltando, deixa eu ver qual é. Seção 3 a gente já fez, a seção 2 também. Só está faltando a seção 1. Aí a seção 1, mesmo esquema.